todo Judá. Por quê? Porque Atalia já tinha feito isso. Atalia já tinha produzido a falsa religião de forma muito grande. E Joás voltou. O que aconteceu, irmãos? Leiam comigo. Isso é a continuação do texto aqui. Só que em Crônicas. O Senhor enviou profeta entre eles. Profetas. Não foi um, não foi dois. Foram vários. Para os reconduzir ao Senhor. Os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Quem são eles? Quem está aqui no contexto imediato? Joás e os líderes de quem? Judá. Você não pode tirar o texto do contexto. E aí o que acontece? O Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Aqui essa figura. Esse Zacarias não é o da Bíblia, do profeta Zacarias, que escreveu o livro de Zacarias. Tá bom? Esse aqui é um outro Zacarias, que era filho do homem que cuidou de Joás. E que como o pai dele era sacerdote, mas além do pai dele, indo além do pai dele, era profeta também. O Espírito veio sobre ele, o revestiu, o qual se pôs em pé acima do povo e disse a quem? Aos líderes e a Joás. Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Olhe para o texto que está em 2 Crônicas, versículo 19, eu vou ler na NVI. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta a ele, os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então a NVI diz que não só os líderes, mas o povo também, porque o povo adorava Baal e Astarote. Amava Baal e Astarote. E versículo 20. E o Espírito de Deus apossou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele se colocou diante do povo e disse: isso é o que Deus diz, porque vocês desobedeceram o mandamento do Senhor, vocês não vão prosperar. Já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Muito bem, era para o rei ter ouvido, não é? Pois é. Joás manda apedrejar o filho do homem que cuidou dele e que o protegeu. Incrível, né? Incrível. Gente, uma dica. Nunca pense que porque você é amigo do rei, você está livre. Daniel era amado pelo grande rei Nabucodonosor. Mas mesmo sendo amado, não teve como fugir da cova dos leões. Joiada morreu. E o mínimo que Joás tinha a fazer pela família de Joiada era o quê? Era o quê, gente? Pois ele mandou apedrejar o filho de Joiada, Zacarias. E aqui é que muita gente confunde, porque pega o texto de Mateus, que Jesus disse, ó, vocês são culpados, desde Abel até Zacarias que morreu. Mas não é esse Zacarias aqui não. É outro Zacarias que vai morrer 270, 300 anos depois desse, tá bom? É outro. Quando chegar o Zacarias que Jesus falou, eu te falo. Não é esse aqui não confunda.
Você viu a que ponto o coração desse rei chegou? Deus manda profetas. Deus diz, gente, sai. Sai, sai. Aí Deus, para não deixar dúvida, Deus pega o maior dos profetas na época, para ver se Joás volta. E ele usa exatamente o filho do homem que tinha protegido. Mas o ego do rei é maior do que o seu discernimento de ouvir a palavra de Deus. É morto. Volte o slide. E o rei é o primeiro a atacar Pedro. Ele morre diante do grande holocausto que existia. E é interessante ver que Zacarias, quando está morrendo, olha para o rei e diz, Deus está vendo. Deus vai te pegar. Zacarias consegue fazer isso. Deus está vendo. E Deus vai tomar providência. Não demorou. A Bíblia diz que 1 ano depois, Azael, rei lá da Síria, desce, arrebenta as cidades importantes, cerca Jerusalém. O cerco a Jerusalém foi tão grande, tão grande, tão grande. Olha o que Joás teve que fazer. Vamos lá. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jorão, Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, todo o ouro do templo do Senhor e do seu palácio real, enviou tudo a Azael, rei da Síria, que, em razão do presente, desistiu de atacar Jerusalém. Mas escute, Azael matou um por um dos líderes de Judá que levaram o rei ao erro. Quando Zacarias profetiza, Deus está vendo e Deus vai tomar providência, os primeiros que morreram nessa grande batalha foram os líderes que levaram Joás. Mas Joás ficou muito ferido. Extremamente ferido, diz a palavra do Senhor. E olha que interessante. De onde saiu Azael? Ali, ó. Ali fica Damasco. Está vendo? Azael atacou o reino do norte. Porque a impressão bíblica que dá, diminua, filho, é que Azael veio direto para cá, Jerusalém, né? Pelo texto, é a impressão. Mas quando a gente estudar quarta-feira que vem, você vai ver que Azael simplesmente tomou tudo que era de Israel após o Jordão. Então, olha que interessante. Amplia, meu filho, amplia. Amplia mais um pouco. Isso. Vai lá em cima. Você está vendo essa parte de azul? Está aí, ó, o lago de Genezaré. E aí esse azulzinho pequenininho que está descendo, tipo um riachinho, isso é o Rio Jordão, vai descendo. Vai descendo, 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 até chegar ali, ó, no Mar Morto. Tá bom? Essa parte de azul todinha que fica Transjordão, Transjordânia, essa parte de azul aí, ó, Gerasa,
Aí sobe. Toda essa parte, Azael tomou todinho de Jeú. Porque Jeú não andou na presença do Senhor. Eles perderam essa parte transjordânica. Depois que ele fez o limpo em Jeú, ele veio a Jerusalém nesse texto aqui. E quando ele cerca Jerusalém, foi por isso que Eliseu chorou quando encontrou Azael. Porque Azael veio querendo saber se o seu rei da Síria ia curar, e Eliseu disse, não, ele vai curar, mas você vai ser rei. E Eliseu chorou, a palavra de Deus diz que ele chorou, porque ele sabia que Azael ia destruir tudo aquilo ali. E como Joás já sabia do que Azael tinha feito lá em cima, Joás, morrendo de medo, entrega tudo para ele. Isso gerou uma revolta interna em Jerusalém, irmãos. Olha aqui. Vamos para o outro mapa aqui. Amplia, filho. Amplia. Ótimo. Vai lá em cima, filho. Você sabe essa parte marrom? Desça todinho. Até lá embaixo. Isso foi o esplendor de Israel. Israel chegou ao máximo com Salomão. Israel chegou ao máximo com Salomão. Agora, por gentileza, filho, vá só na parte rosa. Depois que Israel se dividiu, ele ficou só isso aí, ó. Essa parte rosa. E lá no meio, tá vendo o rio que vai lá de cima até lá embaixo? Azael veio descendo, ó, só um pouquinho, sobe lá em cima, filho, para eu mostrar para eles onde está Damasco. Pode subir. Aí, desça. Está vendo Damasco onde está? Azael veio daí, vai descendo a linha vermelha, filho, pelo caminho imperial e veio acabando com tudo isso. Ele veio tomando toda essa parte rosa pós-Jordão, Transjordânia. E aí ele veio para Jerusalém, sobe para... Ele veio para Jerusalém, está vendo Jerusalém? Cercou Jerusalém e só não tomou Jerusalém de Joás, porque Joás limpou o cacho e entregou tudo para ele. Pode diminuir, filho? Muito bem. A Bíblia diz que o rei estava em seus aposentos se recuperando dos sérios ferimentos que teve nessa batalha. E 2 homens entraram e o mataram. Olha que interessante. Retire, filho, vamos para o texto sagrado. Versículo de número 21 de 2 Crônicas. Aqui não conta, né? Vamos lá. Versículo 21. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 21. Mas alguns conspiraram contra ele, por ordem do rei. Conspiraram contra quem? Contra Zacarias. Porque o versículo de número 20 em diante é Zacarias. Alguns conspiraram contra ele por ordem do rei, apedrejaram até a morte no pátio. O rei Joás não levou em conta o que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido para com ele, bondoso, e matou seu filho. E este Zacarias exclamou: o Senhor veja e o Senhor faça justiça. Vamos lá, versículo 23, acharam? 2 Crônicas 24, 23. E na virada do ano, um ano depois, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo, aqueles mesmos que levaram Joás a errar, e enviou para Damasco ao seu rei tudo que saqueou. Quer dizer, Joás não morreu,
mas teve que entregar tudo que tinha. Então o exército arameu, mesmo que fosse pequeno, venceu a batalha, porque o Senhor entregou na mão dele o exército muito maior, por Judá ter abandonado. Alguns intérpretes dizem que Judá tinha um dobro de homens, outros dizem que ele tinha 3 vezes mais os homens, mas como Deus tinha abandonado, perderam para Azael. Assim, o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Versículo 25. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Como assim, pastor? A família real sempre é muito grande. E você tem os túmulos das famílias reais e separado os túmulos dos reis. Mesmo ele sendo rei, o povo tinha ficado com ele tão revoltado que não o enterrou no túmulo referente a reis, mas a família real. E olhe que interessante o versículo 26. Os que conspiraram contra ele foram Zabate, filho da Amonia, Simeate, e Jeozabate, filho da Moabita, Senrite. Quanto aos seus filhos, e a tudo que se fez sobre ele, e a restauração do templo de Deus, tudo está escrito no livro dos reis, que não é o mesmo livro que nós temos, é um livro separado. E o seu filho Amazias foi o seu sucessor. Aí a Bíblia diz que Amazias começa a reinar com 25 anos. Eu não tive tempo de pesquisar, mas ouvindo alguns intérpretes, eles chegam a dizer que esses 2 homens que mataram Joás, o nome deles é exatamente o significado, aquilo que Zacarias gritou: o Senhor veja, o Senhor faça justiça. Não sei se procede, eu não tive tempo de examinar o nome desses 2. Mas com Deus não se brinca, né? Irmãos, interessante como cada um dos reis que passam, a dificuldade deles de se manterem íntegros até o final da vida com o Senhor Deus. Eu creio que Davi foi o grande exemplo, mesmo tendo cometido erros, ele consegue terminar a sua vida de uma forma muito digna da presença do Senhor. Joás começa muito bem. Joás tem o seu grande tutor, e enquanto Joiada viveu, Joás serviu ao Senhor. Mas depois que Joiada morreu, parece que, de alguma forma, não estava no coração de Joás a palavra de Deus, nem os ensinos, nem os caminhos do Senhor. Ele, por razões políticas, talvez, ele tenha cedido aos grandes homens de Judá, que desejavam, literalmente, a Baal. E aí uma série, aquele ciclo, né, de desgraças vem na vida dele, um após o outro, um após o outro. Mas o interessante é que ele reina 40 anos. Em algum momento na vida ele se perde, ele parece que para de crer na palavra de Deus. E ele para de crer no próprio Deus. E ele se distancia do Senhor.
Bem, diferente do nosso Cristo, Joás começou bem e terminou muito mal. Muito mal. O nosso Cristo, ainda bem, começou bem e terminou melhor ainda. Além de viver uma vida santa, dedicada a Deus Pai, uma vida absolutamente digna daquilo que nós esperaríamos ser um Messias, né? Isaías 55 descreve direitinho como é que o Messias seria. É interessante que Cristo não abre mão dos princípios que o guiavam, mesmo quando absolutamente pressionado, até mesmo pelos 12. E ele é capaz de viver a sinceridade de tudo aquilo que ele era até o final da vida, concedendo vida. Inclusive até quem do lado dele estava morrendo. É incrível, né, que o Senhor Jesus, ele, ao contrário de Joás, ele tem uma sensibilidade muito grande por todos aqueles que fizeram alguma coisa por ele. Ele chega e diz que qualquer um que literalmente fez em prol de um pequenino dele, está fazendo por ele, ganhará galardão em razão disso. Olha o senso grandioso de Cristo. Segundo lugar, ele olha para sua mãe e num ato de misericórdia, carinho, amor e felicidade por tudo que aquela mulher tinha feito por ele, não a deixa só, mesmo sabendo que seus irmãos poderiam dela cuidar, porque seu irmão Tiago fica no lugar dele em Jerusalém, cuidando de toda a igreja. Mas ele pega o discípulo que aparentemente, entre aspas, tinha uma relação maior de carinho com ele, que é João, e diz, ó, está aí a sua mãe. Está aí a sua mãe. Cuida dela. Ou seja, protege Maria. E dá alimento, dá casa, dá tudo. Cuida dela. Foi ordem dele. E num ato de amor absolutamente extremo e grande, quando sobe aos céus, disse, ó, não vou deixar vocês órfãos. Vou mandar para vocês o que nós temos de melhor no céu. Alguém compatível a mim, alguém na mesma altura que eu estou. Eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai mandar o que há de melhor, que é um outro Consolador. Ou seja, alguém da mesma natureza, da mesma grandiosidade. E vocês serão guiados em toda a verdade, e Ele vos conduzirá em toda a verdade. Então, quando a gente olha para Cristo, a gente sente uma alegria muito grande porque Ele não se perde. Ele sabe recompensar. Ele é grandioso, é generoso, é amoroso. Ele diz, olha, vocês não se preocupem com o futuro de vocês, não. Pode ficar tranquilo. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E se não tivesse, eu jogaria aberto com vocês, seria franco. Eu já teria dito para vocês, não tem morada nenhuma, vocês estão tudo lascados e arrebentados. Morra, vá viver com o que tem aí. Mas não, na casa do meu pai tem muitas moradas. Entendeu? E outra coisa, mesmo tendo muitas moradas, eu vou preparar lugar especial para vocês. Absolutamente especial. Para que onde eu estiver, vocês estejam juntamente comigo. Então, sabe, irmãos, é maravilhoso servir ao Senhor, esse Deus que a misericórdia dele se renova não só a cada dia, mas se renova de geração em geração. De alguma forma o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nossos filhos, o Senhor cuida de nossos netos, o Senhor cuida de nossos bisnetos. De alguma forma o amor dele se estende de geração em geração. E
exemplos como Joás existem, para que a gente possa, olhando para Cristo, ter uma diferença tão grande, tão gritante, tão absolutamente enorme. E para que o nome dele, obviamente, seja glorificado para todo sempre. Ninguém se preocupe. O Rei Jesus saberá perfeitamente cuidar de cada um de nós e dos nossos filhos. Ninguém se preocupe. Há uma diferença muito grande entre ele e Joás. E que pena. Alguns autores dizem que Joás começa a botar a mão pelas pernas quando ele tem, assim, aproximadamente, porque se ele assume o trono aos 7, e ele está no trono por 40 anos, então ele viveu até 47 anos, né? O que é um recorde na época deles. E alguns dizem que quando ele tinha entre 32, 35, é que ele botou o pé pelas mãos e começou a fazer tudo o que havia de errado, né? Começou bem, cresceu bem, refez o templo do Senhor, investiu, mas quando perdeu o seu tutor, se perdeu completamente. Eu não sei, mas eu creio que eu, você e Joás somos muito iguais. Não, pastor, não diz isso, não me bota no balaio de gato onde Joás está. Eu tenho para mim que a diferença entre eu e Joás talvez seja só de nome. A diferença entre você e Joás talvez seja só o nome. Eu e você não somos tão bonzinhos como a gente parece. E não somos tão amorosos para julgar Joás. Eu acho que talvez por isso o Senhor tenha colocado dentro da gente o Espírito Santo. Por quê? Porque Joiada, o grande mestre de Joás, esse morreu e Joás se perdeu completamente. Aí Cristo, sabendo que a gente é mais ou menos assim como Joás, ele olha para a gente e diz, não, esse eu não quero que se perca. Aí ele bota o Espírito Santo dentro da gente, para que a gente não perca, entre aspas, o Joiada, entre aspas, não me entenda errado, que mora dentro de nós. O tutor espiritual que mora dentro de nós. Eu peço até perdão ao Espírito Santo por reduzi-lo à joiada, mas é meramente didático. Meramente didático. Irmãos, Paulo diz, não entristeçais o Espírito, o quê? É possível entristecê-lo? Sério. Paulo chega ao ponto de dizer que alguns que experimentaram o ápice da relação com o Espírito Santo podiam cair da fé. Como é triste, né? A gente que é filho do rei, príncipe. Nosso irmão mais velho é o grande rei. Nós seremos reis e sacerdotes. Como é triste abandonar tudo que vem lá na frente por causa de minutos aqui de prazer. Como é triste. O que Deus tem para a gente é muito grande. Então, toda manhã, quando você orar e acordar, diga, Cristo amado, conduz minha vida. Diga, amado Espírito, conduz minha vida. Deus, meu Pai, conduz minha vida.
sempre peça: Senhor, nunca retires de mim o teu Espírito. Com todo respeito ao Espírito, ó Senhor, deixa a gente juntinho com o Joiada, né? O nosso Joiada, que vive para sempre e que nos conduzirá até a vida eterna. Que o Senhor esteja conosco, né? Para todos sempre. Senhor, muito obrigado por mais este estudo. Como é bom ouvir a Tua voz, como é bom entender, como é bom discernir. Senhor, quando nós estivermos estudando os profetas, que falarmos: olha, este profeta foi da época de Joás, com certeza voltará em nossa mente tudo aquilo que aprendemos. Ó Senhor, toda vez que um rei era ungido, o Teu Espírito se apossava dele. Joás foi ungido aos 7 anos. O Teu Espírito se apossou dele. Tal como Saul foi ungido e o Teu Espírito se apossou. Tal como Davi, Salomão, todos os reis. Mas Joás, Senhor, se perdeu. Porque o Teu Espírito não nos obriga a viver à altura da presença dEle em nossa vida. Teu Espírito é maravilhoso, é companheiro. Teu Espírito é cavalheiro, ó Deus. Teu Espírito é Deus gracioso. Sim, Senhor, nós podemos resistir à influência do Teu Espírito, como Joás resistiu e terminou tão mal. Altíssimo, Deus de toda a glória, nosso amado Pai, não nos deixe perder no caminho. Mas a cada manhã, Senhor, quando o sol nascer, faz arder em nós a chama do Teu Espírito, a alegria da Tua salvação, a glória da Tua presença. Ó Deus amado, faze-nos transbordar em línguas, para edificação pessoal, faze-nos caminhar de acordo com os Teus desígnios, faz-nos amar a Tua palavra, e ajuda-nos a crescer nas relações contigo, até o dia glorioso da Tua vinda. Ou quando subiremos individualmente, porque amorosamente Tu viestes nos buscar individualmente, ou quando subiremos coletivamente, no grande dia do arrebatamento. Ó Senhor, obrigado e Maranata. Bendito seja o Teu nome. Amém. Cuida do coração. Cuida do coração. E não se deixe perder o Teu Joiada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Linda a história de Joás, né? Lindo conhecimento da palavra de Deus. Como é bom. Eu me sinto feliz compartilhando com todos vocês, irmãos, a palavra do Senhor. Quarta que vem a gente vai lá para o outro lado. A gente vai pegar a dinastia de Jeú e continuar, que Joás vive muito tempo. O pessoal de Jeú vai morrendo rapidinho, que peca muito, sabe? Tadinhos. Ocorre.